Nesta segunda-feira, 9 de novembro, vamos nos preparar para escutarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam sentados. Fez então chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiramente, a atitude de Jesus Cristo vai parecer um pouco forte, até para muitos de nós um escândalo, mas Jesus Cristo agia sempre com firmeza. Naquele contexto, o templo de Deus estava desfigurado, porque estava sendo utilizado para um fim que não era o seu. Ou seja, era uma casa de comércio. Haviam vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, cambistas. Parecia uma feira, em outras palavras. Por isso a revolta de Jesus. Porque o templo é lugar de oração, é o lugar de Deus. Então não deve ser utilizado para outro fim. Por isso Jesus Cristo ele age usando a força do seu braço, usando também a força das suas palavras, para que aquele povo se converta. Nós não sabemos que tipo de pessoas estavam lá dentro, Fala vendedores e cambistas, mas não fala. Jesus Cristo fala mais adiante, O zelo por tua casa me consumirá. Ou seja, o convite a cuidar das coisas de Deus. São Vicente de Paulo ele nos fala que, uma expressão muito interessante, cuidemos das coisas de Deus e Deus cuidará das nossas. Então Jesus Cristo fala para os judeus não tinham compreendido antes de Jesus, e ele fala: Destruí este templo e o destruirei em 3 dias. Como segue o Evangelho, eles não haviam percebido que a destruição não era necessariamente o templo físico de onde eles rezavam, mas era o próprio corpo de Cristo que seria destruído e depois passaria pela experiência da ressurreição. Eles não tinham ele compreendido, porque Jesus falava numa linguagem, como eu poderia falar, muito alta a nível de fé, a nível espiritual. Então, quem não estava no grupo dos discípulos não compreendia muitas vezes a mensagem de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele se rebaixava para que os outros pudessem compreender. Ele simplificava, ele usava das parábolas, ele usava de um discurso indireto, para que fosse compreendido. Então, é muito interessante o conjunto dessa leitura. O certo é que os discípulos só foram compreender perfeitamente a fala de Jesus Cristo quando Jesus Cristo passa pela morte e ressurreição. Aí eles foram compreender essa fala de Jesus. Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós e que a gente possa viver uma fé madura, uma fé consciente, uma fé consistente, fiel a esta palavra, fiel a esta Eucaristia, fiel também àquilo que a igreja tem nos falado. Vamos preparar para receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.